Oi. Como Beleza, de Gabriel? beleza. Como de Cara. sempre quando você precisa do Wi-Fi, ele te deixa na mão. Ah, nem fala, isso é verdade mesmo. Mas vamos lá então, vamos começar a nossa live aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Gabriel, você por ter compartilhado o teu tempo aí para falar um pouquinho mais sobre áreas verdes, que é um tabu aí para avaliações de imóveis, porque muita gente acaba tendo dificuldade de como adotar isso no laudo de avaliação, o que ressalvas que eu preciso colocar, né, se eu não tenho nenhuma documentação. Então, a ideia principal, assim, é tentar aliviar um pouco esse lado do avaliador de imóveis urbanos, entendeu? Então, muito obrigado mesmo aí pelo o convite, você ter aceitado o convite. Valeu mesmo, muito obrigado. Para quem não conhece, o Gabriel Figueiredo é um engenheiro agrônomo, ele faz parte do nosso grupo de estudo, é um parceiraço aqui nosso, daí a engenharia, né? Ele tem contribuído bastante com a gente, é um fera no assunto. Então, assim, se você precisar de algum laudo rural, ó, Gabriel Figueiredo tá aí, então ele, parceiraço, eu indico, tá bom? E aí, você quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Quer se apresentar? Vai. Por agora, não, pessoal, para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Meu nome é Gabriel Figueiredo, sou engenheiro agrônomo. Estou como funcionário público também no patrimônio estadual aqui. Também tenho uma empresa de avaliação de imóveis. A gente atua em parceria com várias outras empresas e outras pessoas pelo país todo. A gente atende o país todo. E uma das nossas, a queridinha, o top do top, o supra-sumo, é a nossa parceira aqui, o Hugo e a Gil, daí é a engenharia, que é a nossa parceira number one aqui. Maravilha, maravilha. Então, assim, galera, a gente vai falar. Eu peguei alguns assuntos polêmicos aqui, algumas perguntas que até pedi para uma galera me passar, e eu vou falando esses assuntos. Dependendo, se você tiver alguma pergunta focado, né, áreas verdes em imóveis urbanos, manda aqui para a gente que a gente vai falar. A gente vai abordar sobre o assunto. Tem um mestre aqui também, o professor Radegast, ele está aqui na live. Seja muito bem-vindo, professor. Né? É uma honra ter aqui. Olha, é um dos livros que eu mais leio, é do professor Radegast. Meu, se a gente tiver a oportunidade, professor, eu quero fazer uma live com o senhor para você falar um pouco mais dos seus conhecimentos, que é sensacional. Né, Gabriel? Exatamente. Bacana. Mas vamos lá. Gabriel, pelo que eu te passei lá, uma das perguntas mais frequentes que eu vejo, né, e até mesmo eu tenho algumas dificuldades às vezes, é o seguinte: qual a diferença entre área de preservação permanente, área de preservação ambiental, reserva legal, né, e algumas das vezes até parece áreas verdes também. E aí eu vejo muito em zoneamento, eles classificam a área de preservação, área de preservação, eu vejo muito a APA, né, área de preservação ambiental. E aí a área de preservação é só em torno de córrego. Me explica um pouco mais sobre isso. Beleza. De início, eu já quero pedir um pouco de licença para todo mundo, porque eu vou ter que acabar lendo algumas coisas, porque as explicações são extensas e eu resumi em algum pedaço. Não vou ficar lendo a maioria, mas alguma coisa eu vou ler. Então, a hora que vocês verem que eu estou assim, é porque eu estou lendo o meu resumo que eu fiz hoje. Então, assim, basicamente a APP, a Área de Preservação Permanente, ela é delimitada pelo novo Código Florestal, a 12.651 de 2012. Você tem que tomar cuidado e tem que tomar cuidado que a APP e a reserva legal, elas podem se confundir em alguns momentos. Coloca isso entre aspas. Você pode ter APP misturado com reserva legal e você pode ter reserva legal misturado com APP. Aspas e asteriscos, porque tem condições dentro da lei para você poder fazer isso. E você tem que saber elas. A APA, Boa. acho que eu vou ler. Essa APA, ela é estabelecida como pode ser áreas de domínio público ou privado, mas ela tem detalhe. Tem aquelas classificadas como restritivas e tem aquelas classificadas como não tão restritivas. Ela tem um nome específico aqui que agora eu não vou ficar procurando, parando para ler aqui. Tem as restritivas, que são super restritivas, e tem as que não são tão restritivas, que elas até, não é que deixam, elas até aceitam extração vegetal,
planos de manejo florestal sustentável, aceita turismo, aceita o ser humano desenvolver algum tipo de atividade lá, que seja, como é que fala? Não é o turismo ecológico, áreas de preservação também. É uma área mais direcionada para a técnica ou alguma coisa assim. Originalmente criado pela Lei 6.902, de 81, as áreas de proteção ambiental são regulamentadas hoje pela 995 de 2000, que é o SINUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Tem que tomar cuidado porque tem diferenciações quando ela é privada e quando ela é pública. Quando ela é privada, ela pode estar associada às vontades do proprietário. E quando ela é pública, ela está mais ou menos caracterizada como aquelas de parque, não parques nacionais, mas parques municipais, estaduais ou alguma outra coisa, que permite que você faça algum tipo de fala, piquenique, alguma coisa que você pode levar a família para poder adentrar o local. A reserva legal, ela já é um outro instrumento dessa lei que você tem que ter nas propriedades, mais em específico nas propriedades rurais, depois eu entro na urbana, nas rurais que você tem que ter a reserva legal. Vamos lá para pequenos marcos. 22 de julho de 2008. Para trás, significa que você, a partir dali para frente, é uma área consolidada. O que é uma área consolidada? Você pode ter passivos ambientais, sejam elas nessa parte de reserva legal, e a partir dali você pode, talvez, se o órgão estadual do seu estado considerar assim, porque tem a legislação federal e a estadual. A estadual ela pode ser mais restritiva do que a legislação federal. Então você tem que consultar você tendo essa área, acabei de falar o nome e esqueci, de 22 de julho de 2008 para frente, a área consolidada, você pode ter alguns passivos ambientais, porque áreas que você não precisa recompor. Se você for para trás, no caso, né? Se você for para frente dessa data, você precisa recompor APP, reserva legal e todos os outros passivos ambientais, porque você não é considerado área consolidada. A reserva legal ela é instituída nas áreas de floresta amazônica, nas áreas desse bioma amazônico, você precisa ter 80% da sua área como área de reserva. Nas áreas de cerrado, 35%. E nas demais áreas de pampas e campos gerais, 20%. Mas você tem que ter um detalhe, que se você estiver no bioma amazônico e você quiser fazer plano de manejo de floresta sustentável nessas áreas de reserva legal, você pode fazer até 50%. Mais do que isso não é autorizado. Outro detalhe é que se você for área consolidada no cerrado, você pode 20%. Não é necessário os 35%. E os demais são 20%. Entendi. Não, legal, legal. Né? E isso que o que você comentou realmente é muito comum e eu vejo, principalmente quando a gente vai fazer algum método involutivo de algum empreendimento. E há algum tempo atrás eu fui fazer um involutivo e nessa área que eu vou fazer o involutivo, eu separei a área de preservação permanente e separei a área de reserva legal. Tinha reserva legal na matrícula, que estava averbado ali, mas também tinha uma área de preservação. Só que não atendia a legislação do município. Né? Atendia muito maior que a legislação do município. Só que aí o que aconteceu? O empreendedor, né, o proprietário, ele falou, não, você pode utilizar, né, a área de reserva legal como área de preservação permanente. Né? Eu acho que foi isso? Não, foi a área de reserva... Calma aí, me confundi. Ao contrário, isso mesmo. Porque a legislação naquele município estava permitindo. Então isso ok, né? Então isso pode acontecer. Pode. Você pode pegar partes da APP, da área de preservação permanente, para utilização como reserva legal. E você também pode utilizar a área de reserva legal dentro da APP.
Só que lembrando que tem condicionantes para ambas, que você tem que atender. Mas o mais comum é você tentar jogar a área de reserva legal dentro da APP, que elas já ficam juntinhas ali, aglutinadas em algum cantinho, algum curso d'água ali na propriedade, e fica mais fácil para todo mundo, e você tem mais área aberta, que a gente fala para a área rural, e mais área passível para construção ou desenvolvimento de alguma atividade na área urbana ou expansão urbana. Sim, legal. Beleza, bacana. E me diz uma coisa, até o Felipe já mandou uma pergunta aqui, ó. Ele falou: bancos aceitam terrenos com APP como garantia para financiamento habitacional? Você sabe me dizer isso? Olha, inclusive até o Marcelo estava falando mais cedo sobre isso daí, você viu? Foi Vi, extremamente nossa, a fala. sensacional. Muito bom. Eu gostei muito. Então, assim, bancos podem aceitar? Podem. Agora, vamos aos poréns, que sempre tem asterisco. Áreas de APP normalmente vão ser classificadas como classe de capacidade de uso 8, as mais baratas. Então, assim, tem bancos que não vão aceitar justamente pela dificuldade de vender isso. Porque se você tem uma área que é APP, você vai comercializar isso como área de APP. Como que eu vou comercializar uma área de APP para uma outra pessoa ou uma outra propriedade que tem a sua outra área ou sua outra fazenda totalmente regular? Como que eu vou jogar uma área de APP no mercado? Você fica restrito a vender essa área se ela tiver aglutinação de reserva legal dentro de APP para pessoas que estão querendo recompor a área de reserva legal em outra matrícula. Então, Sim. assim, o mercado ele é extremamente baixo. O banco pode aceitar? Pode. É muito difícil. Porque depois, para o banco vender isso, ele tem um cliente, que é alguém que está querendo fazer algum tipo de recomposição. Ou Sim. área. Outra coisa é o seguinte, né? Quando a gente acaba pensando nisso, o banco também tem um departamento de engenharia que vai analisar o laudo de avaliação e vai analisar o risco do ativo dentro da carteira do imóvel. Então, assim, Felipe, imagina se você é um engenheiro do próprio banco. Você aceitaria esse laudo? Você aceitaria esse imóvel? Então, você pode pensar dessa maneira também. Eu atuei muito com instituições privadas, tá? Então, assim, dependendo do porte do imóvel, ou dependendo do percentual da área verde que incide sobre o imóvel, eles aceitavam, sei lá, 20, 10, 15%, eles aceitavam. Agora, quando o percentual da área verde, né, a área de reserva legal, era muito alta, né, e eles conseguiam ver, né, a gente conseguia identificar que o público-alvo para aquele imóvel seria muito restrito, aí ele começava a baixar a bola, ele declinava com aquele imóvel. Né? Então, isso vai ser muito comum, tá? Então, praticamente a parte da engenharia interna, o engenheiro lá do banco que vai identificar se vale a pena ou não entrar com esse ativo dentro da carteira dele. Beleza? Tem uma pergunta do André lá para cima. O André até comentou aqui. Ele já até mandou duas mensagens aqui, o André. Foi. Tem uma lá em cima de Mata Atlântica e uma de agora. Vamos lá, vamos começar com essa aqui que a gente perdeu a outra, André. Se você puder encaminhar novamente, a gente agradece. Pode-se comprar com os fatores de servidão para obter o valor dessa área? Você conseguiu entender? Será que pode se comparar? Eu acho, pode comparar com os fatores de servidão para obter o valor dessa área? Como se fosse uma servidão, as restrições de edificar poderíamos considerar assim? Eu acho que esse comentário foi do mesmo do Marcelo. Galera, outra coisa, tá acontecendo um seminário de avaliações rurais, o primeiro seminário internacional de avaliações rurais. Tá excelente. Nossa, até o Matheus Navarro, ele mandou aqui que foi excelente a palestra do Marcelo Rossi. Realmente foi. Tirou todas as dúvidas em relação à documentação de imóvel, vistoria, um monte de coisa relacionada às instituições que fazem garantia bancária. Então foi muito bacana. Se vocês puderem assistir o seminário de avaliações rurais, né? Eu sou engenheiro civil, eu estou assistindo porque eu estou tirando diversos insights para aplicar em avaliações de imóveis urbanos. Então é muito bacana, tá bom? E aí, Gabriel, você quer que eu faça uma outra pergunta ou você consegue responder a dele? Pelo que eu
entendi, ele está falando que você pode comparar com alguns fatores de servidão para obter o valor da área. Mas eu ainda não consegui entender, tentei interpretar de outra forma. André, se você conseguir reformular aí para a gente, pode fazer um texto maior. Sim, sim, beleza. Então, PhD. outra coisa que eu pontuei aqui, Gabriel, foi o seguinte, né? Em áreas de expansão urbana, né, a gente consegue ver que tem muitas áreas rurais que passam para urbano, só que nós, como engenheiros civis, a gente precisa tomar o cuidado em relação à reserva legal, em relação à área de preservação permanente, porque eu vejo que alguns imóveis não têm a reserva legal averbada no imóvel, né? E aí começa a complicar um pouco. E aí você vai fazer a vistoria, o imóvel não tem reserva legal, a gente não consegue identificar. E aí, o que eu faço? Olha, segundo a 12.651, as áreas de reserva legal, quando elas passam para a área de expansão urbana ou área urbana, elas são extintas e viram área verde. As áreas de APP, quando elas passam para a área urbana, elas ainda continuam sendo áreas de APP regidas pela 12.651. Pode ser que o seu município, em algum momento ou algum lapso, deixe que você faça algum tipo de... Não é extração, também não é subtração. Deixa você fazer algum tipo de extração de um pedaço dessa área de APP para diminuir quando passa para a área urbana. Tanto que você vê as marginais ou alguma outra coisa assim, aquelas canalizações de córrego, aquelas coisas que são tudo APP e vira avenida, vira marginal, vira... Sim. Então, assim, o município ele acaba fazendo algumas coisas que não são tão interessantes para a área de APP. Então, assim, são áreas muito problemáticas que a minha visão, que se você não tem algum contato ou alguma coisa assim na prefeitura, são áreas que eu falo para você não mexer. Tenta não mexer com isso. Tem uma... Entendi. Mas calma aí, só para finalizar esse assunto. Então, se a minha área estiver livre, né, não tem nada de reserva legal, e eu tiver uma verbação lá de 20% de reserva legal na minha matrícula, eu preciso procurar o quê? Tipo, na prefeitura? Eu vou na prefeitura, vejo... Quando o plano diretor passar ela para expansão urbana ou para área urbana, automaticamente ela vai virar área verde. Ah, sim. Vai virar área verde. Só que essas áreas verdes dentro dos municípios, elas podem ser utilizadas para parque, para aqueles conjuntos de musculação ou atividade física que tem, fazer algum quiosque lá no meio, área para piquenique, área para acampar, alguma coisa assim. Já pode ter o uso do homem, que a gente fala assim, já pode ter o uso nessas áreas bem mais liberadas do que como se fosse uma área de reserva legal ou principalmente uma área de APP. Ah, então se eu for na prefeitura, eu consigo tranquilamente, dependendo alguma documentação que eu consiga suprimir essa área verde, ou até mesmo me dizer o que eu posso fazer com ela. Sim, Ou não. a supressão de redução dessa área não é complicada. Você consegue fazer isso. Por exemplo, você tem uma área de, vamos colocar 10 hectares e você tem 2 hectares de área de reserva legal. Você consegue fazer uma diminuição dessa área que agora é área verde? Consegue. Isso é bem mais fácil quando você passa ela para expansão urbana ou área urbana. É bem mais tranquilo. A supressão Legal. total é um pouco complicada, porque os novos projetos sempre pedem área verde, né? Verdade, verdade. Então, o André, ele mandou aqui também, o valor pode ser comparado como se fosse precificar uma área de servidão. Aí ele colocou exemplo, uma área de 1.000 metros quadrados de APP dentro de uma área maior de 100 quilômetros quadrados. O que ele está comentando aqui? Ele está falando assim: eu posso comparar uma área de preservação permanente conforme uma servidão, usando o exemplo da tabela de Felipe Westing. Esse Oeste eu conheço. Eu ainda... Repete a pergunta aí, Hugo. Ele quer, eu acho, se eu não me engano, é o seguinte: eu posso comparar essa área de preservação permanente conforme uma área de servidão? Se essa área de preservação permanente ela pode se comparar como uma área de servidão? Isso. É Hum, isso, André? eu, Manda um eu, joinha aí pra gente.
exatamente isso que a gente entendeu. Mas se foi isso que a gente está falando, não, porque uma área de preservação permanente ela é obrigatória. E uma área de servidão seria alguma coisa de coeficiente, alguma coisa de instituição de alguma coisa. Você não tem opção de APP, é obrigatório ter APP nos locais que a lei fala. Legal, legal, legal. Até Tem o um Matheus, não. Pelegrino, você viu? Para cima. Isso, é isso mesmo. Beleza, André, tá certo. Essa pergunta também, André, até foi feita até no seminário de avaliação de imóveis, seminário de avaliações rurais. E aí, como você falou, deu para entender. É isso mesmo, tá certinho. É porque vai subindo, a galera que vai mandando, e aí. Tem uma pergunta aqui do Pelegrino. Tem estudo que demonstre que a área de APP vale menos que uma área aberta? Olha, estudo especificamente para isso não tem, mas como a gente trabalha com avaliação de imóveis rurais, vale-se e o mercado paga-se pelo que a terra produz, pelo que a área produz. Então, assim, você pode ter áreas, vamos citar exemplos meio esdrúxulos. Você tem duas áreas de 100 hectares e uma produz 103 sacas de soja e a outra produz 85. Lógico que a área que produz 103 vai valer mais. Então, assim, se ambas estiverem no mesmo local, mesma topografia, a gente está considerando um cenário perfeito, que a única diferença é a produção de saco de soja. Então, assim, vale-se aquilo que produz. Agora, a área de APP, entre aspas, tá, gente? O problema que a gente tem com a área de APP é o não usufruto dessa área para proventos. Então, assim, eu não consigo ganhar nada em cima de um APP inicialmente. Agora, com o PSA, a gente consegue fazer várias outras atividades, ou você também pode fazer uma quantificação de crédito de carbono, alguma outra coisa, alguma outra atividade assim. Lembrando que o nosso mercado ainda está muito restrito e ainda tem dificuldades de vender esse crédito de carbono para frente. O meu primeiro emprego foi com quantificação de áreas para crédito de carbono em 2010, 2011, e o mercado estava extremamente fechado. Hoje em dia, 2021, eu não sei te falar exatamente como ele está. Eu sei que ele vinha tendo abertura. Eu vi que teve outras duas grandes empresas dentro do país que conseguiram fazer essa abertura e estão vendendo isso. Então, assim, a APP ela entra nessa parte de crédito carbono. É alguma coisa que você pode fazer com ela. Ah, sim. O Matheus até comentou aqui, ó, também mandou uma outra pergunta falando o seguinte: se a área de reserva legal tiver averbada em matrícula, considero na avaliação ou subtraio? Ótimo, ok. Se a área de reserva legal está averbada na sua matrícula, isso é ótimo. Se ela não está averbada na sua matrícula, você tem que ver se isso, para o seu contratante, se for um banco se for um banco que te contratou para fazer esse tipo de trabalho, se ele leva em consideração isso como passivo ambiental ou não. Existe a reserva legal? Existe. Ela entra como passivo ambiental? Sim ou não. Tá na matrícula? Tá, sim ou não. Você tem que ver se isso, pelo seu contratante, se ele desconsidera ou considera isso. O fato dela existir já é mais fácil. Ela não estando averbada na matrícula, é só fazer a averbação. Legal. Boa, boa, boa. O André até comentou aqui, então é melhor correr de app. É isso mesmo, André. Corre de app que, que é tenso. E aí, outras perguntas aqui, Gabriel. As áreas em torno de lagos artificiais são considerados app? Mas primeiro, como é que eu consigo identificar que é um lago artificial? Exatamente. Essa pergunta eu lembrei. Quer ver? Até na época que eu estava estudando o curso. A 12651 fala que quem manda não, quem rege os reservatórios artificiais são as secretarias, agências ou conselhos estaduais. Elas, na emissão não é do alvará, gente, das licenças, na emissão das licenças, ela vai falar se ela vai considerar isso ou não e quanto ela vai considerar. Lembrando que artificial não é natural e isso não, teoricamente, inicialmente, não há obrigatoriedade de ter APP em reservatórios artificiais.
Inicialmente, tá, gente? Inicialmente. Tem que ver o que, que a licença vai falar. É porque há um tempo atrás também, né? Eu fiz uma avaliação que tinha. O cara falou, não, eu que construí porque eu queria um lago para peixes, né? E aí, beleza, ele construiu. E aí, como é que eu posso, né, entender? Primeiro que eu não sabia se era artificial ou não. Então, ele que falou que era artificial. E aí, realmente, pela legislação, eu não considerei área de preservação, né, nesse lago artificial, porque a legislação estava falando que não. Mas é importante, gente, a gente entender esses conceitos, tá? Que provavelmente você vai se deparar com algum tipo dessa situação, e aí você já fica craque no assunto. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Todas as áreas verdes, posso considerar como APP, APA ou reserva legal? Se não, como posso identificar que essa área não influencia no valor do imóvel? Aqui, nessa pergunta, foi o seguinte, né? Eu tenho uma área verde. Como é que eu posso identificar se ela é uma área de preservação permanente, se é uma reserva legal? A reserva legal, ela precisa estar averbada na matrícula ou não? Como é que é essa questão? As áreas de APP, basicamente, a 12651, ela vai te descrever ou por topografia, ou por cursos d'água, ou por alguma outra, eu vou falar assim, algum outro inciso que ela considera que deve ser preservado. Ângulo 45, margens de cursos d'água, grotas, brejos, manguezais, dunas, partes de areia, algumas outras coisas assim, restingas. Cada um desses está descrito nessa lei e você tem que ver o que, que a legislação fala. Porque cada um tem como é que eu vou falar? Um tamanho de APP de acordo com o Sim. seu, não é a palavra certa, mas vou usar bioma e a sua parte de, não é topografia e nem curso d'água. O tamanho da APP que precisa ser respeitada de acordo com essa legislação. Agora me fugiu a palavra, não vou lembrar. Daqui A a pouco margem de segurança dela, né? é, Aquela faixa, né? Entendi. É porque, principalmente, quando a gente vai fazer uma avaliação, quando a gente está numa topografia totalmente plana, né? E aí a gente consegue ver que tem uma área verde lá nos fundos do terreno. E aí, às vezes, a gente não sabe o que considerar, né? Será que realmente eu consigo suprimir essa mata ou não? Né? Então, fica essa questão. E aí, muitas das vezes, a gente vai na prefeitura e aí que passa para um órgão ambiental ali do município para dar para a gente embasar o nosso laudo de avaliação e verificar se a gente considera zero, se a gente não considera. Então, nesses casos, é correr para a prefeitura, né? Porque a gente não consegue ter essa noção se aquela área verde vai influenciar no valor de mercado do imóvel, certo? sim, você pode, eu diria mais você olhando com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Normalmente ela vai ter uma legislação que é de cima para baixo e normalmente a prefeitura vai só copiar ela. Então, tenta direto com um órgão estadual que vai ser melhor. E sobre a reserva legal, é melhor que ela esteja averbada na matrícula, para você não ter a possibilidade de entrar isso como algum tipo de passivo. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado é que nas avaliações temos as diversas classificações que nós temos de terra ou alguma outra coisa assim, mas as áreas de reserva legal normalmente são classificadas como classe 7 ou alguma coisa assim, pelas possibilidades de fazer algum tipo de atividade dentro dessas áreas, como plano de manejo florestal sustentável ou algum outro tipo de extração ou plantio de espécies exóticas até 50% ou alguma coisa assim. Nas APPs já não tem. Então, assim, das possibilidades de auferir lucros com áreas ou com partes da fazenda ou da propriedade, as APPs são as de menor possibilidade atualmente. Pode ser que isso comece a mudar agora. Você possa ter mais renda com APP e reserva legal do que com algumas outras partes da propriedade que você não consiga fazer nenhum tipo de cultivo ou extração. Entendi. Legal. Deixa eu ver. O Tem uma do... Felipe, eu acho que o Felipe mandou uma pergunta, né?
Qual o afastamento da galeria de águas pluviais? Você tem que ver o que a companhia de saneamento estipulou de afastamento disso, né? Normalmente não se pode fazer perfuração e também tem que ver qual que é o afastamento lateral que ela designou, igual linha de transmissão de energia. Normalmente 15 metros para cada lado. Aí você tem que ver o que a galeria de águas pluviais fala de plantio para que você não tenha problemas de, eu não sei se a palavra é essa, percolação de raiz para dentro da galeria de água pluvial ou alguma outra coisa assim, alguma raiz que vá buscar água que possa rachar uma manilha ou alguma outra coisa assim, ou passagem de maquinário pesado ou até mesmo caminhões ou outra coisa que possa danificar a estrutura da escoamento de águas pluviais. Aí você tem que ver o que a companhia de saneamento vai te falar, o que você pode mexer ou não. Legal, legal. Ó, você vê, né? A gente fala em áreas verdes, né, em imóveis urbanos, realmente é uma dor que todo mundo tem, né, quando vai pegar a avaliação. Porque o que tem de pergunta aqui, e é isso mesmo, gente. O Gabriel está aqui para ajudar a gente a resolver esses mistérios que acontecem. O Pellegrino, ele mandou aqui, se tem uma área rural de 100 hectares, sendo 10 de APP e 20 de reserva legal, eu posso considerar esses 100 hectares totais para cálculo do valor da propriedade? Pois geralmente não conseguimos detectar essas características nos elementos comparativos. Isso é muito comum, né, Gabriel? É uma coisa até que o Marcelo estava falando, que a gente trata o nosso avaliando com extrema cautela aqui, ó, na mão, no pão de ló aqui, e os nossos dados. Como a gente tem uma dificuldade grande de visitar todos os dados, principalmente em área rural, você visitar todos os dados é complicado. Eu gosto de trabalhar partindo de 30 dados. Então, assim, eu visitar 30 propriedades rurais no município ou nos municípios limítrofes ou alguma coisa assim, é complicado. Porque a primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente é assim, qual grau de precisão e fundamentação você, teoricamente, está desejando? Porque não dá para você falar isso antes de fazer. Não dá para você exigir. Mas o ITR exige, ele quer 2,2. Aí qual que você está buscando? Se ele vira para mim e fala 3,3, eu, beleza. Então, assim, provavelmente o mais caro que vai ter, porque eu vou ter que visitar todos os dados. Sim, Mas com certeza. não quer isso, eles vão sempre pelo orçamento deles e acaba que a gente não visita todos os dados. Numa área de 100 hectares, eu posso te garantir que você vai ter que ter 20 hectares de reserva legal, porque o mínimo é 20. Se você não tem, você tem passivo ambiental. 10 hectares de APP, a gente vai tá pressupondo que você tenha algum tipo de montanha, morro, ou curso d'água, ou alguma outra coisa, um artigo 1, ou alguma outra coisa que a lei exija. Se você não, normalmente a gente sempre faz isso, trata o nosso avaliando com extrema cautela, vou usar a palavra no futuro, você precisaria fazer isso com todos os seus outros dados, Com mas certeza. não é o que acontece. Então, assim, você toma como verdade que as outras propriedades estão com a sua reserva legal ok e que as suas áreas de APP estão sendo respeitadas de acordo com o que rege a legislação. Isso é verdade? Não sei. Você não sabe e provavelmente também ninguém nunca vai saber, porque quem vai fazer a auditoria desse trabalho provavelmente está todos os dados também, como você não fez. A não ser que seja algo muito que a instituição ou alguém esteja muito em cima para poder fazer esse tipo de auditoria. Nunca vi ainda. Pode ser que aconteça? Pode. Perguntei ao Marcelo um tempo atrás, ele falou que já viu alguma coisa assim. Então, assim, pode acontecer? Pode. Temos exemplos? Temos, mas é muito difícil. O Gabriel Figueiredo, ele analisa todos os pontos dos elementos comparativos? Você faz isso, Gabriel, nas suas avaliações? Todos os pontos dos elementos comparativos Você busca entender a reserva legal, a área de preservação na avaliação rural? de todos os dados? Isso. Sim, eu procuro fazer, na medida do possível, aquilo que eu consigo. Porque, assim, eu tento visitar os mais próximos, aqueles que estão com uma certa facilidade. Tá?
Lógico que eu consigo ficar rodando 150 para um lado, 200 para o outro, 50 para o outro, 70 para o outro, 30 para o outro, 10 para o outro. É uma loucura. Eu vou gastar umas 2, 3 semanas para visitar todos os dados que eu vou utilizar na minha amostra, né? Então, assim, não... Se alguém te falar que faz, provavelmente cobrou uns 30, 40 mil para fazer um round de avaliação. Então, assim, aí eu acredito. Agora, não, na medida do possível, aquilo que a gente liga, conversa, pede fotos, pede KMZ, a gente tenta medir pela régua do Google alguma coisa, um Landsat, assim, mais precisa, mais recente, com maior precisão de 10 metros, alguma coisa assim, a gente tenta fazer isso sim. Mas nem sempre é possível. Entendi. Ô, Gabriel, mas por curiosidade, tá? Dentro das instituições privadas, né, o modelo de negócio das empresas que prestam serviço de avaliação de imóveis é o seguinte: você tem a avaliação aqui e você contrata um engenheiro da região para fazer a vistoria do imóvel urbano. E aí você vai lá, contrata o engenheiro, ele acaba tirando todas as fotos do imóvel internas do imóvel e externas e acaba mandando para o escritório central e o pessoal acaba fazendo avaliação. Claro que, como é um imóvel urbano, é um imóvel menor, fica mais fácil para você identificar se tem alguma restrição ou não. É possível fazer isso para imóveis rurais também ou não? Porque eu já vi algumas empresas, né, contratando engenheiros, né, engenheiros civis para fazer essas vistorias rurais. E eu queria só ter essa curiosidade. O engenheiro agrônomo, dentro do escritório, através das fotos, ele consegue identificar todos esses pontos? Só por fotos, não. Só E por... Google Earth, alguma coisa assim? Aí a gente precisa ligar para alguém, conversar, trocar ideia, pedir os limites e confrontações, ver algumas imagens mais antigas. Quando você tem dúvida, ou alguma coisa assim que você vê que no seu modelo está muito estranho, descarta aquele dado e parte para outro que está mais fácil, que você consegue ter uma lucidez melhor daquilo. Se você vê que está meio sombrio, como diz o Lutemberg, tem um mal assombro naquilo ali, descarta, então sai fora, porque aquilo ali vai viciar seu modelo para alguma direção que não é a realidade. Entendi, entendi. Legal. Galera, aqui do lado do aviãozinho, ó, aí na sua tela, do lado do aviãozinho, tem um ponto de interrogação. Se você clicar, você consegue mandar a pergunta por lá e fica mais fácil de ir pra gente nos comentários. Tá bom? Então é só ali do lado do aviãozinho, tem um balãozinho com ponto de interrogação. Clica lá, escreve sua pergunta e manda por aqui. Fica mais fácil pra gente, tá? Pra gente não ficar rolando aqui os comentários. Beleza? Aí tá certo. Aí, Gabriel, uma parte de cálculo aqui, mas isso eu acho que entra um pouco mais para imóveis, para laudo rural, né? Até eu pedi para um pessoal me mandar algumas perguntas para a gente ter uma ideia. Só que quem me mandou essa pergunta trabalha bastante com tratamento por fatores, né? A gente entende que para inferência estatística você acaba colocando uma variável área e pede para o modelo rodar. Só que para tratamento para fatores, para instituições privadas, né, eu devo considerar o fator grandeza de área? Se sim, né, qual fator seria o mais ideal para aquela região? Olha, vou responder, mas vamos ver se eu entendi a pergunta. Você tem que ver, nessa grandeza de área, eu utilizaria ela mais como porcentagem de área. Eu diria mais específico em porcentagem de área aberta, que seria mais interessante para propriedades rurais, para você trabalhar nesse sentido. Na questão de grandezas de áreas, que você fala assim, se você está comparando áreas muito... áreas, como é que eu vou te falar? De extrapolação tipo 3, 4, 5 vezes maiores que o seu avaliando, ou áreas 10 vezes menores, alguma coisa assim. Tem que tomar cuidado, porque normalmente quanto menores as áreas em a gente áreas de usufruto, perdão, de usufruto não, a gente acaba mexendo com áreas de lazer, com áreas de... Acaba mudando a destinação do imóvel, né? A ação dela ali não é produção, você não tá mexendo com quilos por hectares de vaca gorda, de boi gordo, sacas de milho, soja, toneladas de cana
produzida ou arrendada, ou extração de seringa, ou corte de madeira, você não está fazendo isso. Ali está para o seu, achei a palavra, deleite. Ali está simplesmente para você ir para o final de semana e curtir. Normalmente essas áreas, a gente trabalha com hectare, o hectare dessas áreas é muito superior em questão de valor e preço às áreas de produção. Então, sim, tomar cuidado com áreas muito pequenas, tipo 9 hectares, 2 hectares, 5 hectares, essas áreas são muito perigosas para você utilizar quando você está fazendo, por exemplo, uma avaliação de uma área de 500 hectares. Fora a extrapolação que você tá mexendo. Outra coisa que você tem que tomar cuidado também, por exemplo, em áreas que são valorizadas, grandes áreas, por exemplo, Mato Grosso ou alguma coisa assim, tem regiões que se você for vender áreas de 50 hectares, 10 hectares, 100 hectares, não são tão valorizadas, teoricamente, ou não são tão procuradas como áreas de 500, 250, 300. Porque a intenção de grandes grupos ou grandes produtores são áreas com maior capacidade de plantio e que ele não tem que ficar fazendo tanta curva ou que ele não tem determinada topografia ou alguma coisa assim. Ele prefere que um trator dele dê 3 quilômetros de uma reta e ele faça só uma curvinha no final e volte plantando 3 quilômetros, porque não é a capacidade, mas é o rendimento hora máquina trabalhada dele é muito maior do que em pequenas áreas. Então ele consegue em uma hora fazer muito mais plantio, colheita, combate defensivo e até mesmo cuidar dessa lavoura de grandes talhões do que uma área menor que ele tem que ficar fazendo um zigue-zague muito estranho para poder fazer o plantio, colheita, combate ou alguma outra coisa assim. Então, assim, tomar cuidados porque tem áreas que isso não é valorizado. Mas quando a gente cai lá para o sul do país, por exemplo, no Paraná, é muito comum áreas de 10 hectares, 5 hectares, 16 hectares, 20, 30, essas pequenas áreas que fazem composições de outros grupos, cooperativas ou, não vou te falar, concessões ou alguma outra coisa assim, ou simplesmente cooperativas. É muito comum eles fazem esse plantio em várias matrículas de vários produtores e no final divide pela área de cada um, né? Sim, sim. E ainda assim, né? Você acaba falando 15 hectares, 30 hectares, é uma área pequena. Para quem está acostumado a fazer avaliação de imóveis muito menores urbanos, 30 hectares é coisa pra caramba, né? Então para quem está acostumado a fazer avaliação rural com 30, 500 hectares, né? É muita coisa, né? Você precisa percorrer ainda por todo o imóvel para verificar as delimitações dele, então é uma vistoria um pouquinho maçante às vezes, né? Sim. Quanto maior a área, mais detalhes. Eu costumo falar assim, a dificuldade de um laudo de avaliação de área rural, ele pelo detalhe. Você tem que trabalhar no quesito cobrança mesmo, você cobra pela dificuldade e não pelo tamanho. Porque, assim, você pode muito bem avaliar uma área de 20 mil hectares e a área está toda sem desmatar, bruta lá, nem tem terra nua, para te falar a verdade, está toda bruta. Então, assim, e uma área que você pode pegar uma área de 10 hectares, que eu já peguei uma área de 76 hectares em Rio Verde ali, que o cara fazia cana, soja, milho, leite e engorda, com cria e recria. Então, assim, foi uma área extremamente complicada, difícil pra caramba, que tive que fazer levantamento de um monte de coisas, demorou pra caramba, e era uma área de 76 hectares. Muito pequena, só que o cara aproveitava tão bem a área dele, mas tão bem a área dele, inclusive a área dele nem tinha curso d'água, pra você ter noção. Era beira de rodovia, não tinha curso d'água, e ele tinha pivô, porque ele tinha furado o poço artesiano. Ele conseguia fazer extração e distribuir para tudo dele era suprido. E era uma fazenda incrível de 76 hectares. E você vê grandes fazendas, por exemplo, uma que eu fui fazer no oeste da Bahia de 3 mil hectares, ela era 3 mil hectares de soja, não tinha benfeitoria, não tinha nada, era 3 mil hectares de soja. Então, Aí assim, fica muito mais fácil, né? é bem mais fácil. Não é o tamanho que te complica, é a dificuldade mesmo. Entendi. Legal, legal. Realmente, se a gente for começar a abordar aqui a avaliação rural, aí já
sai um pouco da civil aqui e a gente vai deslumbrar um mundo totalmente diferente, né? E aí, Gabriel, se alguém tiver mais alguma pergunta, galera, manda aí pra gente, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que que nessa questão de linha, né, desse laudo rural ainda, quais são os principais pontos que eu devo considerar em um laudo rural? Para eu ter uma ideia, para a gente ter uma ideia. Cara, tem gente que... como é que eu vou te falar assim? Tem gente que fala que o principal fator de uma área rural é curso d'água. Eu não concordo. Eu acho que o principal fator de uma área rural... Porque curso d'água hoje você pode furar poço. É muito fácil você furar poço artesiano. É caro, mas você consegue contornar. Agora, coisas que você não consegue contornar. Pedregosidade em solos. Você está num solo cheio de afloração rochosa, cheio de pedregulhos e pedriscos, e você vai fazer o quê? Catar? Eu já vi uma área que catou, mas o cara gastou muito. Então, assim, uma área... o principal para mim seria o solo. Seria a classe de capacidade de uso do solo mesmo e precipitação. Porque normalmente os plantios são de sequeiro e plantio na época de chuva. Para mim seria o solo, porque o resto, praticamente, eu acho que você consegue contornar muita coisa. Distância, caminhão está aí para isso, armazenador está aí para isso, água, furar poço, acesso também você consegue fazer qualquer coisa, melhor estrada, constrói ponte. Então, assim, eu vejo que é uma coisa que foge ao seu domínio é aquilo que Deus já criou e que você não consegue remover. Fora isso, eu acho que você consegue mexer em tudo. Legal, legal. Eu recebo bastante pergunta e eu queria ter um pouco mais de noção para responder. E é o seguinte, terra nua. Eu recebo muita pergunta sobre terra nua, né? Fazer avaliação com valor de terra nua. O que seria isso? Bom, tem dois conceitos. Um é o que é o terra bruta, que eu falei. Terra bruta é uma área com vegetação nativa ou recomposta, dependendo daquilo que é considerado recomposto pela legislação federal, uma coisa, pela estadual pode ser outra. Vegetação recomposta que não está desenvolvendo nada. Entendeu? Normalmente ela vai ter algum capim natural, um jaraguá ou alguma outra coisa assim, e não está sendo explorada economicamente por ser uma área bruta. Terra nua, ela a extração é um evolutivo ao contrário. Você pega um modelo de evolutivo, quando você faz a composição de todas as benfeitorias no solo, do solo, e as outras benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas acima do solo ou para deleite do proprietário. E a terra nua é o contrário disso. Você faz a subtração de tudo isso para chegar no valor de terra nua. Muito utilizado para cálculos de imposto, principalmente o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é cobrado pela Receita Federal. Você faz toda a extração de adubação, de calagem, de fosfatagem, de gessagem, de tudo que você já jogou no solo e a abertura, e você traz ela para a área de terra nua. Entendi. Então eu tenho o valor do imóvel, eu retiro o valor das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas. Isso, tira tudo. E aí você tem a terra nua. Ah, entendi. Entendi. Legal, bacana. Porque essa pergunta é muito comum, né? E principalmente alguns bancos, ele faz avaliação, né? Ele pede o laudo de avaliação de garantia bancária com um valor de terra nua. Então eu preciso desconsiderar todas as benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas, beleza? O André aqui está perguntando, ó, uma área depois de um grande tempo plantado eucalipto, ela fica improdutiva? Fala-se que o eucalipto suga muita água do solo. Olha, essa do eucalipto sugar muita água do solo, eu vejo também como aquela que o pessoal fala que arrendamento para cana estraga a área. Não é que o arrendamento para cana estraga a área. Normalmente você faz um contrato de 5, 6 ou 7 anos. Nos primeiros anos, a indústria, a esmagadora, ela vai fazer as adubações, as correções, tudo certinho na sua propriedade, porque ela quer picos de produção nos primeiros anos. Nos últimos anos, como ela não sabe se vai renovar o contrato com o proprietário, ela diminui as taxas de aplicação dela de tudo, porque ela entrega uma área praticamente assim,
eu não sei se eu vou renovar. Então, por que que eu vou deixar adubação ou vou deixar calagem ou algum outro tipo de, de nutriente que eu joguei no solo para o proprietário, entendeu? Então, ela diminui ao ponto de quase se equilibrar no 0 a 0, porque, no exemplo, no sétimo ano, ela colhe só o finalzinho ali e te entrega a área, porque ela não sabe se ela vai renovar o contrato. O caso do eucalipto, eu já vi muita gente falando que ela tem, que faz esse excesso de extração de água do solo, mas ainda não vi isso realmente acontecer. Por quê? Diversas áreas que eu já vi, depois do plantio de eucalipto, do primeiro ou segundo corte, às vezes tem o terceiro, não sei qual o motivo, mas ainda tem. Arranca o toco, né? Depois do corte, enleira da destinação final, ou coloca fogo, alguma coisa assim. E você consegue fazer os plantios depois normalmente, milho, soja, consegue fazer grandes culturas tranquilamente. Não tem esse problema de excesso de extração de água nessas áreas. Eu ainda não vi comprovadamente em loco isso acontecer. Eu já vi ao contrário. Simplesmente arranca e põe outra cultura e desenvolve normalmente. Ah, legal. Boa. Ah, uma outra pergunta aqui que eu até esqueci de anotar foi o seguinte, né? Quando eu estou com uma área urbana, né, e eu preciso de um laudo ambiental, né, para eu identificar o que que tem ali, se eu consigo suprimir ou não a minha mata, aquela área verde, eu procuro qual profissional? Um engenheiro agrônomo seria o melhor, ou um engenheiro ambiental, ou teria algum outro profissional que poderia me ajudar nesse sentido? Eu não te diria o nome de alguém, tipo um engenheiro ambiental ou um engenheiro agrônomo. Eu te diria alguém que trabalhe em específico com isso. Procure alguém que trabalhe em específico com supressão de vegetação, que tenha know-how para esse tipo de atividade. Porque Independente da formação, então. a formação, engenheiro florestal, ambiental, engenheiro agrônomo. Mas pega alguém que trabalhe em específico você acabou de falar a palavra. Supressão de vegetação. Sim, supressão de vegetação. Isso aí. Não, Supressão de... legal. Legal. É porque quando eu trabalhava mais forte com as instituições privadas, tinha algumas empresas específicas para o cliente fazer o laudo ambiental com aquelas empresas, assim, que era homologada pelo banco, né? Então, assim, mesmo que eu quero contratar uma empresa para fazer essa reserva legal, né, fazer esse laudo ambiental, o cliente precisaria, né, buscar aquela empresa que era homologada no banco para fazer esse laudo ambiental, para trazer para eu fazer o laudo de avaliação. Claro que demanda tempo, né, para fazer tudo isso, né? Dependendo do isso levando em consideração o porte da área. Então a gente está falando realmente de um ativo que vai entrar para a carteira do banco de milhões, né? Não é coisas de dezenas de milhões, centenas de milhões, e aí vai, né? E aí é isso, né? Eu acho que o Gabriel deu bastante informações para a gente tratar em relação à área de preservação em imóveis urbanos. Né? Realmente a gente precisa buscar a Secretaria Ambiental do Estado. É importantíssimo isso, a gente analisar, né, com muito cuidado. Se você precisar de alguma ajuda, de algum laudo ambiental, é realmente buscar alguns profissionais que atuam com supressão de vegetação, né, independente da formação. Essa era uma dúvida minha que eu tinha. Será que, para esse laudo aqui, eu posso procurar qualquer um? Não, procura alguém que já trabalha com isso. Não sei se alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Se alguém não perguntou, a gente acaba finalizando a nossa live. Tem uma do Pelegrino. No caso de usar um aplicativo para mostrar meu trajeto em uma perícia em propriedade rural, qual é o mais indicado? Olha, esses apps de trajetória, o pessoal dos seguros agrícolas utiliza um muito bom, muito conhecido. Agora, eu não estou me recordando na cabeça, eu tenho ele no meu celular, eu vou te mandar no seu direct aqui o nome desse aplicativo. E tem um outro também que é muito bom para fotos, com coordenada geodésica, direção, altitude, que é muito importante para a gente, para germinação de semente, e ele te dá as coordenadas que você consegue colocar em UTM, graus, segundos, você consegue mexer lá um Pô, monte que de... legal. Esse Bacana, bacana. melhor que eu acho desse app, que você consegue colocar
aqui, assim, nele, alguma coisa, ou quando o celular está deitado, você consegue colocar a logo da sua empresa. Então, todas as fotos que você bate tem coordenadas geográficas e a logo da sua empresa, a direção que você tirou, altitude. Dá para você colocar até um mapinha do Google, se você estiver numa área que está pegando 4G, 3G, ou alguma coisa assim. Então, assim, fica bem completinho, bem, bem interessante. Eu só uso esses apps agora. E é muito Ô, interessante, Gabriel, mostra onde que você andou. ótimo, ótimo. Posta isso no seu story que eu vou repostar aqui também no meu. É muito importante isso, né? Eu peguei e já fiz uma avaliação de, olha, eu acho que eram 100 lotes, né? Só que não fui eu que fiz a vistoria. Quem fez a vistoria foi um parceiro. Imagina a dificuldade para você localizar cada lote de 200 metros quadrados. Então, assim, se você tem um aplicativo desse, já ajuda pra caramba, né? Sim. Porque já está georreferenciada a foto, então fica muito mais fácil. Eu uso bastante que quando eu vou em campo, por exemplo, assim, eu sou bom de me localizar no Google. Eu falo assim, a saída para tá, achei a fazenda. Mas tem algumas que você não consegue achar. E quando você tem a coordenada, você joga e você, direto, reto, rapidão. Bacana, legal. Gente, vamos fazer o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à avaliação rural, áreas verdes em imóveis urbanos, né? O que vocês fazem? Manda aqui para o meu direct ou manda para o Gabriel Figueiredo também. E qualquer coisa, na próxima semana a gente faz uma outra live com o maior prazer aqui para a gente trazer mais assuntos voltados e sanar todas as dúvidas. Dependendo qual seria a melhor forma de colocar no modelo isso, sei lá qual seria o percentual para eu adotar para a área verde, será que eu zero ou não? E eu vou te falar uma coisa: tudo isso que a gente está falando aqui, a gente falou no nosso grupo de estudo, certo, Gabriel? Ó, a gente está há 2 semanas praticamente falando, abordando sobre áreas verdes, né, no grupo de estudo. E o grupo de estudo acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, é gratuito. Hugo, mas eu sou recém-formado, eu posso entrar? Claro que pode. Eu sou formado em engenharia civil, engenheiro agrônomo. Meu, só vem. Só vem. Não tem limitação nenhuma. Certo, Gabriel? Beleza. Aqui o João Paulo colocou aqui, ó, o GeoTracker para você ver aonde você andou na propriedade e o timestamp é aquele que tem, você coloca a sua logo e ele te dá as fotos com posições. O nome tá aqui Legal. no final dos comentários aqui no João Paulo do Amaral. Legal, João. Muito obrigado por compartilhar, viu? Muito bacana isso. Mas é isso aí, então, galera. Então, essa foi a nossa live falando sobre o tema, né? Áreas verdes em imóveis urbanos. É muito enriquecedor isso, porque é uma dificuldade do avaliador de imóveis, porque são situações que a gente não se depara todos os dias. E quando a gente se depara, a gente pena um pouquinho para fazer o laudo de avaliação, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, só manda para a gente, né? Que qualquer coisa a gente faz uma outra live falando sobre o assunto. E também, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente tem o nosso grupo de estudo. É super fácil de participar. Aqui, quando finalizar a live, eu vou fazer um post do Telegram. Você clica lá, acessa o Telegram. Na segunda-feira, próximo das 20 horas, a gente manda o link, você acessa e participa junto com a gente no Zoom. Melhor ainda, você tem a voz lá, você vai poder falar, você vai poder explicar, né? Até a Suzete aqui tá falando que foi show. Muito obrigado, Suzete. Ó, grupo de estudo, hein, Suzete? A gente tá sentindo sua falta lá, hein? Ia falar isso agora. A gente tá sentindo a sua falta, Suzete. Volta lá pro grupo de estudo, tá bom? Então é isso. Gente, vamos tirar um print aqui da tela, Gabriel? Tira um print aí também, né? Já posta nos stories lá. Aí, Calma aí, o meu não foi, não. então vai. Vai. Agora foi, agora foi. Beleza. Então, assim, galera, tira o print, marca a gente aqui, Agropericial, Hugo Farias e a Engenharia também, que vai ser o maior prazer repostar aqui nos nossos stories. Tá bom? Um forte abraço a todos. Gabriel, se quiser falar alguma coisa, você tem a oportunidade. Eu só quero agradecer o convite, né? Sempre dessa parceria forte nossa aqui. Quero deixar registrado. Vai sair por códigos, mas você e a Gil vão entender. Tá pago. Maravilha. Tamo junto, tamo junto. Gente, boa noite a todos. Forte abraço.